Pessoal, as sombras ainda continuam atacando, certo? Eu havia gravado outros vídeos sobre isso e aqui para dar continuidade, tá? É para temer? Claro que não. A partir do momento que nós temos uma conduta reta, digna e principalmente nós fazemos merecer a assistência dos benfeitores de luz, não temos que temer e muitas vezes não nos revoltarmos. O que devemos ter em mente somente é orai e vigiai, sempre. Mas, infelizmente, nem todos pensam dessa forma, tá? E principalmente dentro das comunidades espiritualistas, elas estão atuando muitas vezes de maneiras imperceptíveis e que muitas vezes aquela pessoa que é atacada, ela às vezes não tem consciência, porque os seus atos elas acham que é delas mesmas, certo? E isso eu digo não só em relação à comunidade a qual pertenço, mas também relatos de outros seguidores que vêm me mandando mensagem, enviando mensagens, trazendo os relatos do que vem acontecendo dentro das suas comunidades, dos seus centros, dos seus terreiros, certo? E é interessante que não é somente um lugar, são vários pontos, não é? Que a gente vai descobrindo e que vai dando o quê? Vai confirmando, corroborando, né, toda essa informação que a própria espiritualidade nos traz como alerta, tá? Vou dar um exemplo, né? E são exemplos comuns. Muitos desses centros, eles perceberam que alguns dos bons médios acabaram se afastando, né? Claro, aí eu sempre pergunto, mas faço uma análise. Alguém, né, de repente, maltratou esse médium? O pai ou mãe de santo não foi arrogante? Porque, claro, que também ninguém tem sangue barato para ficar aguentando o desaforo, certo? Tá? Se algum dos médios também não foi arrogante, maltratou, né, a comunidade, se todos realmente são muito bem orientados, educados, certo? Então, se isso está tranquilo, então se pode perceber, então, que pode sim ter atuação, certo? E os médios, principalmente, são os primeiros a serem atacados. Por quê? Porque tem a consciência desperta, que para eles, né, para as sombras, o melhor e mais fácil é atingir aqueles que não têm a consciência desperta, aqueles que dizem que não acreditam. Nós, não é nem questão de acreditar, nós que estamos envolvidos com a espiritualidade, é algo lá no íntimo que a gente diz, eu sei, é uma certeza, né, sobre a realidade do mundo espiritual. E isso não só nos fortalece a nossa fé, a nossa certeza, como essa fé nos ajuda a nos transformar. É quando temos a consciência, puxa, vou caminhar corretamente, com a consciência tranquila. Isso é fé. É a fé que nós chamamos de transformadora. Mas, infelizmente, isso não só dentro dos centros, mas eu estou colocando nos centros que muitos ainda precisam desenvolver essa fé transformadora. E, claro, é culpa dessas pessoas? Claro que não, né? Vamos dizer assim, tudo carece do que de informação. E essas informações, elas devem ser espalhadas, expandidas, para que muitas vezes esses outros médios, essas outras pessoas, elas comecem a fazer uma análise da própria consciência, né? Do porquê que não estarem indo, certo? De repente, claro, pode acontecer certas situações, às vezes familiares, às vezes em trabalho, uma coisa assim, perfeito, né? Mas vamos analisar friamente, e muitas vezes essas ocasiões naturais da vida já são um gatilho para que elas consigam atuar e afastar aquele bom trabalhador das comunidades, tá? E isso nós vemos vários casos por aí. E mais ainda, às vezes esses bons trabalhadores, certo? Quando questionados
o porquê que não vai, uma coisa assim. Muitos até, claro, realmente têm os seus afazeres, tarefas, mas quanto muitas vezes não vieram com certas desculpas que, logicamente, nós sabemos, né, não só por informação, né, da espiritualidade, mas pelo uso da lógica, que aquelas desculpas não são muitas vezes verdadeiras, que é quando entra, infelizmente, a mentira. E quando começa a atuar a mentira, tenho certeza que é a atuação direta da sombra sobre aquela pessoa. Nós temos que condená-las? Não. É orar. É aí que entra o exercício da caridade. Aí que entra o exercício do amor ao próximo. Orai para aquele bom trabalhador, porque perfeito ninguém é, certo? Mas, e se ele foi parar de repente em suas mãos, pai, mãe de santo, dirigentes, é porque tem algum valor sim, e que deve muitas vezes ser somente reorientado, mas muitas vezes chegar e abordar diretamente é algo até difícil também. Então é só orar, vibrar, para que a espiritualidade maior consiga encontrar, em algum momento, meios de conseguir se aproximar e despertar novamente a sua consciência, tá? Isso que eu contei é um dos casos, que foi um dos casos mais comuns que me relataram, certo? Mas há outras formas que elas estão agindo também, tá bom?